Nascido em Natal, Fernando Paes fez história ao se tornar o único árbitro norte-riograndense a atuar na Liga das Nações de Voleibol, uma das competições mais importantes do esporte mundial. A paixão pelo vôlei surgiu ainda na juventude, quando chegou a praticar a modalidade como atleta amador. Mas foi na arbitragem que encontrou seu verdadeiro caminho. Eu jogava vôlei. E quando eu terminei o ensino médio, eu não passei no vestibular. E meus treinadores eram árbitros. E a gente, queira ou não queira, apitava um joguinho ali de interclasse, interturmas. Ele fez, faça o curso de formação da Federação de Vôlei. Aí eu fiz, gostei, atuei no Gernes, que aí eu nem fazia a graduação de faculdade e nem terminava o ensino médio. E naquela época você vivia numa mesada do pai, da mãe, do avó. E no Gernes eu ganhei um valor que eu fiz, opa, dá para ficar aqui como um hobby, né? Eu vou estudar, mas dá para ficar como hobby. E aí fiquei. E aí entrei na faculdade, então agora eu vou deixar a arbitragem. Aí você é registrado na Confederação de Vôlei. E aí fui para um campeonato brasileiro. E aí com tudo pago. Eu falei, opa, dá para viajar, ainda tudo pago, ainda ganho um dinheirinho, né? Eu pensei isso naquela época, enfim. E aí fui até hoje. A trajetória até alcançar o topo da arbitragem internacional foi marcada por muito esforço e persistência. Começou em competições escolares, passou por torneios regionais e nacionais, até alcançar a chancela da Federação Internacional de Voleibol. Fiquei como árbitro nacional menos de um ano, quando precisaram indicar um árbitro para ser da categoria internacional. Então, menos de um ano na internacional, até brincaram comigo um dia desse, que eu fui meteoro, né? E aí, mesmo sendo uma região que não tem tanto voleibol. E aí passei a ser árbitro internacional. Fui fazer o meu curso de árbitro internacional no Equador, em Guayaquil. Fui eu e Fabrício Feliciano, que é de Goiás. E fomos dois fazendo curso, fomos aprovados. Consegui chegar como árbitro internacional. No país só tem 20 internacionais, então tive as oportunidades. Aqui nós temos um grande árbitro também internacional de voleibol de praia e tivemos árbitros internacionais. O Rio Grande do Norte sempre teve árbitro internacional de voleibol. Fernando admite que já pensou em desistir algumas vezes, principalmente diante de algumas situações constrangedoras e da pressão emocional. Mas o amor pelo vôlei sempre falou mais alto. O voleibol, para esse nível, você faz vários sacrifícios. Inclusive de trabalho, você tem que, eu sou advogado, então você tem audiências, eu tenho parceiros com amigos, então tenho aqui no escritório, então, e a época também era servidor público, então as pessoas se ausentar do país durante 15, 17 dias não é tão simples assim. Você tem que modificar a sua vida, você tem que planejar e organizar muita coisa, até porque você vai estar no exterior, às vezes a comunicação você não é momentânea, às vezes tem um fuso horário. Na época que eu fui para a China, eu lembro, não tinha esse smartphone. Então eu fui com um Sonyzinho que não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada. Então eu tinha que me comunicar com minha família através de e-mail. Só que lá o fuso horário é 11 horas para mais. Então eu falava hoje, minha família só ia ver daqui a 2 dias praticamente. Então é complicado nisso aí. Então eu disse, não, acho que já deu, está me atrapalhando, eu vou precisar focar mais na minha profissão mesmo. Na época que eu comecei a arbitragem mesmo na graduação, estava me puxando demais porque queriam que eu tivesse disponibilidade e às vezes eu não tinha. Eu disse, não, vou deixar, não dá para mim e etc. E logicamente é quando você vai para um jogo e às vezes você não vai muito bem no jogo, né? Acontece também. Você vai para um jogo, um jogo difícil, televisionado, e você às vezes não está no seu dia, você erra coisas infantis, acontece. Nós somos seres humanos, nós somos passíveis de erros, digo isso. O atleta erra ataque, erra saque, erra um passe, erra um levantamento, o técnico erra uma substituição, erra na hora de pedir um tempo, mas o árbitro, se ele errar, ele é crucificado. Então, a gente tem que minimizar os erros, eu sempre digo isso, a gente precisa minimizar os erros. Para isso você precisa focar, você precisa trabalhar, você precisa chegar descansado no jogo. Mas tem dias que não vai, não acontece, não é seu dia. E aí você apita um jogo, às vezes, nessa cobrança que você tem, que a gente alto tem. Eu já pensei, um jogo foi muito ruim, minha arbitragem, isso não é possível. Então, será que eu não presto para isso, sabe? Não sou tão bom o suficiente para estar nesses jogos. Então eu vou deixar por aqui. Já pensei várias vezes. Além das quadras, Fernando também atua como advogado. Para conciliar as duas profissões, ele afirma que é preciso disciplina, organização e paixão pelas duas áreas. Como conselho para quem quer seguir o mesmo caminho, ele resume: tenha paciência,
Seja persistente e aproveite as oportunidades. Você tem que gostar. Primeiro, você tem que gostar. Segundo, você tem que ter paciência. As oportunidades elas aparecem, são difíceis às vezes. É uma oportunidade, duas. Você tem que estar preparado, sempre estudando, sempre se dedicando. A dedicação ela é importante. E para quem está iniciando, é persistir. Dedicação, aprender, olhando jogos, apitando, tendo disponibilidade para apitar, porque não adianta também você não ter disponibilidade e querer ser árbitro. Porque infelizmente vai ter oportunidade, vai ter uma oportunidade e você não vai pegar experiência. Então, mas paciência também, você precisa de paciência.